Olá, nono ano, tudo bem? Estamos aqui na gravação da segunda aula. Vamos à sequência do nosso tema, que é Europa dividida, regionalização aí após a Segunda Guerra Mundial. Na sequência do nosso conteúdo, nós vamos começar a falar da Itália, certo? Que nós já falamos dos demais países da Europa Ocidental. Então, nós chegamos agora na Itália, na página 61. E quando a gente fala da Itália, nós temos que lembrar que é um país com uma indústria diversificada, né? Apresentando aí setor têxtil, alimentício, automobilístico, vários setores de destaque, fazendo com que o país tenha uma grande capacidade financeira. Essa capacidade financeira, essa riqueza gerada, está muito vinculada ao setor do turismo, né? Estando entre os 5 países mais visitados do mundo. E apesar de toda essa geração de riqueza, dessa força econômica, não impediu que a Itália tivesse um momento de crise, né? Na crise mundial de 2008, crise econômica que também atingiu a União Europeia, a Itália foi um dos países que precisou de auxílio financeiro da União Europeia para poder se reerguer. Uma diferença é que ela teve uma capacidade de se reestruturar, então hoje ela já conseguiu melhorar suas condições e apresenta aí voltou a retomada do seu crescimento econômico. No próximo item aí, nós vamos falar do eixo Benelux. No livro de vocês não fala especificamente desse eixo, mas fala dos demais países da Europa Ocidental. Nós temos aí um destaque para esses outros países, Noruega, Bélgica e Luxemburgo. Por que eu coloquei esse aí para vocês? Porque quando nós falamos desses 3 países, eles formaram uma organização econômica. Essa organização econômica, eles fizeram um acordo para a redução de taxas alfandegárias e para a livre circulação de mercadorias. Essa redução de taxas alfandegárias e livre circulação de mercadorias promoveu o desenvolvimento econômico desses 3 países. E esse eixo Benelux, ele ganha destaque porque ele passa a ser um ponto de escoamento da produção não só desses 3 países, mas também de vários outros países da Europa. Sendo o Porto de Rotterdam, ficou por vários anos aí como sendo o maior do mundo em fluxo de mercadorias, sendo ultrapassado em 2002 pelo Porto de Xangai na China. Então, hoje em dia, atualmente, ele é o segundo maior fluxo de mercadorias do mundo e ele é um dos portos mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo, tá? Com vários sensores, sistema de posicionamento por satélites para a movimentação dos navios e muito eficiente no embarque e desembarque desses navios em função dessa alta tecnologia. Essa região aí de Benelux, então, é um complemento, tá, para vocês aí, explicando o ponto que fala dos demais países da Europa Ocidental. Na sequência, vamos entrar na Europa Oriental. Quando se fala de Europa Oriental, nós temos que lembrar o seguinte: são países que compunham a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a antiga União Soviética. A partir de 91 eu tenho a dissolução, o fim da União Soviética. Então, essa porção oriental ela é fragmentada em 15 países. Se você pegar o mapa da página 64, você vai ver que demonstra aí, se eu não me engano, 23 ou 24 países compõem a Europa Oriental. Dentro desses 23 ou 24, 15 compõem a União Soviética. Quando se separam e formam países independentes, eles passam a buscar formas de se reposicionar economicamente no mundo e politicamente, dentro de um contexto onde todos esses países passam a exercer políticas econômicas capitalistas. Tá? O socialismo deixa de existir. Nessa dinâmica capitalista, um grupo de países formam a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CEI, que ela é chefiada pela Rússia. Então, o que eu tenho? Um grupo de países que a Rússia comanda pela sua força econômica, eles fazem acordos comerciais para poder se posicionar numa melhor condição econômica no cenário mundial. Uma outra parte dos países da Europa Oriental, eles acabam entrando e compondo a União Europeia, que é um bloco econômico forte na Europa, um dos maiores do mundo, né, é o mais forte da Europa, e a União Europeia, com a participação desses países, também cresce e esses países crescem com a ajuda da União Europeia, tendo aí uma abertura de mercado, né, promovendo melhores acordos comerciais, a livre circulação de mercadorias, redução de taxas alfandegárias e chegando
até o ponto da livre circulação de pessoas dentro desse bloco aí que é a União Europeia. Então, sempre que falar de Europa Oriental, lembre-se desses 3 pontos. Fim da União Soviética, dissolve os 15 países, passa a ser um território de países independentes. Esses países independentes começam a estabelecer acordos econômicos para crescer. Primeiro que eu citei a CEI, Comunidade de Estados Independentes, e a União Europeia, né, que aí mistura Europa Oriental com Europa Ocidental, formando o total dos 27 países atualmente. Okay? Na sequência, vamos falando aí do primeiro país de destaque na Europa Oriental, que é a Ucrânia. A Ucrânia é um país que, no período da União Soviética, ele era considerado como um celeiro agrícola. Ele é um detentor de muitos recursos minerais, né, naturais importantes. Dentre eles eu destaque para o ferro, o manganês e o carvão mineral. É uma região que possui um solo fértil, então ainda hoje tem uma importância agrícola. E quando fala da Ucrânia, nós temos que citar uma indisposição política e diplomática que existe aí entre a Ucrânia e a Rússia. E vamos entender por que ocorre essa indisposição. Vamos passear um pouquinho pelo mundo aí e vamos brincar aqui no Google Maps para você entender. Aqui nós temos o território da Ucrânia, certo? Além do território da Ucrânia, vamos observar aqui que nós temos a Rússia. Né? Olha aqui o território da Rússia, certo? E vizinha aqui a Ucrânia. Aí você pode pensar, mas por que eu tenho essa indisposição por território, a Rússia com todo esse território, se indispondo com a Ucrânia com esse território pequenininho? Mas aí vem o X da questão. A Ucrânia, ela tem essa região aqui, ó. Esta região, que é a Crimeia. Essa partezinha aqui, que é a Crimeia, é o ponto de interesse da Rússia. Essa região, ela fica como sendo território da Ucrânia até 2014, certo? E a Rússia aqui, ó, ela tem essa região sendo a região no Mar de Azov, que é a região das águas, do litoral com águas quentes da Rússia. Então, parte importante do escoamento da produção da Rússia sai por aqui, passa por este estreito, né? Esse estreito aqui, certo? Esse estreito de Kerch é o escoamento da produção da Rússia, que daqui ele vai para, olha só, segue a linha, segue a linha. Aqui, ó. Este ponto, em Istambul, esse segundo estreito aqui, né? Esse segundo estreito aqui que os navios cruzam aqui, ó, é a rota que eu faço essa ligação aqui, ó. Observem. Eu saio do Mar de Azov, passo no Mar Negro e chego na Europa. Esse é o interesse da Rússia. Então, se a Rússia domina a Crimeia, ela domina esse litoral e controla esse estreito, controla este mar, que é uma região de águas quentes, controla grande parte da circulação no Mar Negro, certo? Que é uma rota de escoamento de produção para o restante da Europa. E além disso, eu tenho que nessa região da Crimeia, ela é um ponto de escoamento da produção de petróleo, né, e gás natural pelo Mar Morto para a Europa. Então a Rússia tem um interesse estratégico muito grande, tanto na questão econômica quanto na questão militar. Pela questão da localização da Crimeia. Então, apesar de ser um território muito pequeno se comparado à extensão da Rússia, ele é extremamente importante. E ele era um território da Ucrânia. Então, chega em 2014, o presidente Vladimir Putin, ele, apoiado aí por uma população dentro da Crimeia, que é composta majoritariamente por russos, eles organizam um plebiscito, ele apoia esse plebiscito, essa população, alegando que são russos que devem ser apoiados, mas na verdade é um interesse político e econômico, estratégico aqui nessa região, faz o plebiscito e vota a anexação à Rússia. Com essa justificativa de que está apoiando o povo, ele invade militarmente essa região e anexa a região da Crimeia à Rússia, criando essa indisposição diplomática entre a Ucrânia e a Rússia. Então, atualmente, se você observar nos mapas aí, você vai ver que
a Crimeia está anexada à Rússia. A União Europeia não aprovou essa anexação, né? E que vários outros países também não apoiaram. E eu tenho neste momento a Rússia expulsa do G, na época era o G8, voltou a ser G7, porque a Rússia foi expulsa após essa intervenção militar na região da Crimeia. Certo? Então deu para entender aqui, o interesse é essa região desses mares aqui para chegar até a Europa, tá? E escoar a produção de petróleo, gás natural ou produtos agrícolas dessa região, que a Rússia tem interesse em manter o domínio, ok? Voltando aí para a nossa apresentação. Então, por isso eu tenho essa crise diplomática aí, a Rússia e a Ucrânia, tá? Que a Rússia tentando aí ampliar o seu domínio e controle por interesse político e econômico. República Tcheca e Eslováquia. República Tcheca e Eslováquia, você tem um mapa aí, este mapinha aí na página 65, que mostra esses dois territórios. Quando fala da República Tcheca e Eslováquia, eu tenho diferenças étnicas, culturais e históricas entre esses dois povos, onde a República Tcheca, né, aqui tem maior desenvolvimento econômico, maior atividade industrial. A Eslováquia é mais ligada à atividade agrícola. Quando eu tenho o fim da União Soviética, né, se consolida o capitalismo em todas essas regiões, a República Tcheca se enquadra nesse novo contexto mundial, expande suas atividades, estabelece relações econômicas com o mercado amplo mundial. E a Eslováquia fica mais fechada. Então, nessas disparidades, essa grande divergência e disparidade aí, acaba resultando na separação dessas duas localidades. Aí a economia tcheca fica mais forte e diversificada, com destaque para a indústria automobilística e de bebidas, e a Eslováquia com uma economia predominantemente agrícola. Ex-Yugoslávia. Ex-Yugoslávia é uma história um pouco mais complicada. Nós temos a Iugoslávia, todo esse território, certo? Que se manteve unificado enquanto existiam governos autoritários. Com o último governo autoritário aí que uniu toda essa região com mãos de ferro, né, com a força, o governo de Tito. Essa ditadura de Tito termina na década de 80. Quando acaba essa ditadura, começa o processo de independência e separação desses territórios. Aí surge uma nova questão, porque eu tenho nesses territórios diferenças políticas e religiosas, né? Eu tenho uma população formada por católicos, eu tenho muçulmanos e cristãos ortodoxos. Esses católicos romanos, cristãos ortodoxos e muçulmanos, eles acabam tendo divergências por territórios que geram conflitos. Esses conflitos são conflitos intensos e sangrentos, né, que acabam sofrendo intervenção internacional. A OTAN atua dentro de alguns desses conflitos para poder proteger a população civil que estava sendo atacada e perseguida. Nós tivemos uma população muçulmana perseguida aqui em Kosovo pelo exército sérvio, que esse episódio, tá, ele teve uma grande intervenção para a defesa da população civil que estava sendo massacrada e os cristãos perseguindo os muçulmanos nessa região aqui, certo? Então, essa é a composição atual dessa região, desses países divididos, e são, apesar de ter que você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 territórios, mas Kosovo ainda não tem seu território reconhecido como país. Então, por isso que eu coloquei aqui 6 países. Okay? Então, essas são as características principais das questões que envolvem a Europa Oriental. Né? Leiam aí os textos no livro de vocês com atenção, que lá na página 68, né, começam as atividades que eu solicito agora para vocês que vocês fizerem as atividades da página 68 a 71. Né? A maioria vocês veem que são exercícios, questões objetivas, questões fechadas, tá? Aqui bem tranquilo e rapidinho de fazer. Né? Então, nós ficamos por aqui neste capítulo. Na próxima aula a gente faz a correção dos principais exercícios. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. E
Para concluir, queria dizer para vocês que mantenham a serenidade, o foco nos estudos, tá? E lembrem-se que se nós temos alguma inquietude, tá, que está nos perturbando muito intensamente nesse período da quarentena, é porque nós precisamos melhorar a nossa conexão com quem realmente nos traz paz, que é Deus. Então, estejam conectados, estejam com Ele, que a paz e a serenidade vai prevalecer. Essa é a nossa oração de hoje. Amém. Até a próxima aula.